Bom, pessoal, retornando aqui para a nossa terceira parte, né? Terceiro vídeo da mesma aula de mitose. Agora vamos para a fase seguinte, metáfase. Metáfase é simples, tá? Porque ela, o que caracteriza a metáfase é exatamente aqui, ó. Metáfase significa metade. Bom, se os cromossomos foram conduzidos pelo fuso mitótico para o meio da célula, tá? Consequentemente, aqui ainda os cromossomos, nesse momento, eles alcançam o estado máximo de condensação cromossômica, ou seja, é o máximo de condensação. Por isso que, inclusive, a metáfase é a fase da mitose escolhida para fazer um exame que a gente chama de cariótipo, que é quando se analisa os cromossomos de uma pessoa, tá? Ou de um organismo. Por que essa fase é melhor? Exatamente pelo fato de os cromossomos estarem assim no seu estado máximo de condensação. Como consequência, né, da movimentação do fuso mitótico levando os cromossomos para o meio da célula, eles vão ficar agora perfeitamente alinhados no meio da célula, formando a estrutura que a gente chama de placa metafásica, né? A placa metafásica, alguns autores consideram o seguinte, que ela é formada de dois hemifusos. Por que dois hemifusos? Olha só, vamos supor, para o lado aqui esquerdo nós temos um fuso formado por um par de centríolos e do outro lado, ou seja, o lado oposto da célula, eu tenho outra metade do fuso. Por isso, então, dois hemifusos, um para cada lado da célula. Agora, olha que bacana, e essa figura aqui, ela mostra exatamente a história das fibras e a importância das fibras do fuso mitótico. Então, olha, eu tenho aqui os cromossomos perfeitamente alinhados no meio da célula, mas note que esse alinhamento é decorrente da movimentação das fibras. Eu tenho aqui nos hemifusos as fibras de microtúbulos que a gente chama de astrais, porque elas estão mais para o polo das células, mas as fibras que conduzem os cromossomos, movimentando eles dentro da célula, são os fusos que a gente chama do cinetocoro, que aqui está em azul. Por que fibra microtúbulo do cinetocoro? Porque são eles que se ligam aos cinetocoros, lá nos centrossomos dos cromossomos. E nós temos as fibras interpolares. Para que as fibras interpolares? Estão vendo que elas estão assim, encaixadinhas umas nas outras? Então, olha, quando elas estavam assim, tá? Os cromossomos também não estavam alinhados. Como que os cromossomos se alinharam? Porque elas se moveram, olha, e foram se deslizando, certo? Agora, na fase seguinte, que vai haver a separação, a divisão dos cromossomos, o que elas vão fazer novamente? Elas vão promover a separação do fuso mitótico. Quando elas fizerem assim e se movimentarem para os polos opostos, as fibras azuis aqui, as fibras do cinetocoro, também vão ser obrigadas a se separar. E os cromossomos não estão assim juntos? Quando as fibras do cinetocoro se separarem, olha o que vai acontecer com cada cromossomo duplicado, vai cada um para o polo oposto da célula, tá? E essa aqui é a ideia. Fase seguinte, na minha opinião, a fase mais bonita, tá? Para se olhar no microscópio, que é a anáfase. Olha que bonito, anáfase significa movimento. E o que vai estar acontecendo é exatamente isso. Lembra que eu acabei de falar da movimentação das fibras para os polos opostos? Então, a gente vai ver os cromossomos assim, ó, parecendo que eles estão sendo puxados mesmo, tá? Então, olha, acontece a ruptura da placa metafásica, como consequência a separação dos centrossomos, que liga ao par de cromossomos duplicado, e com isso agora, cada cromátide vai migrar para o polo oposto da célula. Então, a anáfase, ela é caracterizada pela cariocinese ou a mitose propriamente dita. Então, a divisão dos cromossomos, ela acontece na anáfase, tá? Bom, as cromátides, então, elas são separadas, ou pode ser também chamado de divididas, e por isso, quando cada cromossomo vai para o polo oposto, nós já vamos chamar de cromossomos filhos, tá? A migração, então, desses cromossomos filhos, como eu já comentei, né, ocorre por polimerização e despolimerização daqueles microtúbulos, tá? Das fibras do fuso mitótico. Aqui mostrando novamente. Um aspecto muito importante é que aqui na anáfase, como aqui que é a divisão celular, surge um termo muito importante quando a gente começar a falar sobre a parte clínica da genética, tá? Esse movimento dos cromossomos se separando chama-se disjunção. Então, como esses cromossomos são iguais,
né? Quando eles estão juntinhos, eles são iguais, nós chamamos de cromossomos homólogos, ou também de cromátides irmãs. Então, a gente fala que na anáfase, essa separação dos cromossomos, um para cada polo da célula, nós também podemos dar o nome seguinte, de disjunção. Então, podemos dizer assim, na anáfase acontece a disjunção dos cromossomos homólogos, cada um para o seu polo. Ou então, na anáfase acontece a disjunção das cromátides irmãs. Então, o que é a disjunção, professora? É a separação dos cromossomos homólogos, que vão migrar cada um para um polo da célula. Por que que isso vai ter importância clínica? Lembra que eu comentei lá que se a fibra de microtúbulo não se prender ao citocoro e não se prender a lugar nenhum, uma célula vai ficar com cromossomos a mais e uma célula vai ficar com cromossomos a menos? Sim, aqui é a fonte de doenças que a gente vai chamar de aneuploidias, que são caracterizadas por números diferentes de cromossomos, como por exemplo o síndrome de Down, que a pessoa tem 47 cromossomos, ou seja, 3 cromossomos 21. Qual que é a causa da síndrome de Down? Uma não disjunção do cromossomo 21. Entenderam? Então, o que quer dizer isso? Para pessoas que têm síndrome de Down, não houve a separação dos cromossomos irmãos na anáfase daquela pessoa. Por isso que clinicamente a gente fala que na síndrome de Down não há a disjunção do cromossomo 21. Então, automaticamente tem que remeter a isso, que lá na anáfase dessa pessoa, o cromossomo não separou. Por isso que uma célula ficou com 47 cromossomos, que foi essa fecundada e deu origem a essa pessoa, mas também a gente tem que lembrar que tinha uma célula lá que tinha apenas 45 cromossomos. Depois a gente tem uma aula só para isso, é só para linkar, porque quanto mais vezes a gente fala sobre um assunto, isso vai ajudando, né, na compreensão e na fixação desse conteúdo. Por fim, telófase. Telófase é mais fácil, porque na telófase alguns autores e alguns professores, inclusive minha professora falava assim, que na telófase acontece tudo em oposto ao que aconteceu na prófase. E é verdade, olha. Na telófase, né, os cromossomos filhos, eles alcançam o polo da célula, acontece a reconstituição do núcleo, porque o DNA já dividiu na anáfase, então o núcleo é reorganizado, acontece a descondensação dos cromossomos, ou seja, se estava em cromossomo, agora começa a descondensar e retorna ao estado de cromatina, acontece a reorganização de uma estrutura que a gente chama de nucleolo, que é aquela região no DNA que tem mais um ponto maior de condensação, mas trata-se de RNA. O fim da mitose é decorrente da inativação daquele fator MPF, ou fator promotor de maturação, e acontece a divisão citoplasmática, né? Que é a divisão do citoplasma para formar duas células filhas. Aqui um ponto muito interessante é o seguinte, nós temos a citocinese diferente entre animais e vegetais. Então, por exemplo, olha, a citocinese em vegetais, ela é de fora para dentro. Então, eu tenho aqui a célula entrando em divisão celular, olha, acontece o estrangulamento da membrana plasmática e forma duas células. Por isso que a gente fala que a divisão celular em animais é do tipo centrípeta, que é de fora para dentro. Já em células vegetais, por conta da presença da parede celular, isso seria impossível. Então, a citocinese em células vegetais, ela é chamada de centrífuga porque ela acontece de dentro para fora, ou seja, o que acontece é que o complexo de Golgi produz uma série de vesículas e associadas a microtúbulos vão formando então uma estrutura no meio dessa célula vegetal, né? Essa formação no meio da célula então formada de vesículas do complexo de Golgi é chamado de fragmoplasto. Conforme esse fragmoplasto ele se avança em direção à parede celular oposta, forma o que é chamado, né, de lamela média, e com isso há a separação das células vegetais de dentro para fora, ok? Então aqui só comparando, deixa eu subir aqui, tá? Só comparando essa figura do Amabis, do ensino médio, mas ela é muito bonitinha, por isso que eu sempre uso ela. Então, mostrando aqui a célula vegetal, né? A formação do fragmoplasma de dentro para fora.
Então, fazendo dessa maneira a citocinese, então, divisão celular do tipo centrífuga, e a célula animal, a divisão celular de dentro para fora, né? Ou centrípeta. Então, é uma gracinha. E aqui as nossas referências, lembrando que divisão celular não tem no Griffiths, é no Junqueira e Carneiro, também tem disponível na biblioteca online do Sesumar, e aqui tem um videozinho para vocês, uma animação para vocês verem a divisão celular, ok? Fechamos aqui a aula de mitose, certo? Depois nós vamos para a aula ao vivo, onde eu vou mostrar, explicar melhor os detalhes que vocês tiverem dúvidas, tá bom? Um abraço.